Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, eu estou aqui para compartilhar com vocês um caso recente de um paciente que está passando por um processo de cirurgia, né? Ele descobriu recentemente o câncer de próstata de agressividade intermediária. É um paciente jovem e eu quero compartilhar um pouco com vocês essa jornada do paciente, ajudando a escolher qual a melhor estratégia de tratamento no caso dele. Bom, para quem é esse vídeo? Né? Para esse homem que já tratou, mas principalmente para aquele que está tomando a sua decisão. Né? Se você é parente de alguém que está passando por o diagnóstico recente do câncer de próstata, ou mesmo se você é o paciente, esse vídeo aqui é para você. Então eu vou compartilhar aqui a história de um paciente de 67 anos, né, que passou com a nossa equipe recentemente. Ele nos conheceu através aqui dos vídeos do YouTube, mora no Paraná, então ele fez uma teleconsulta conosco e ele já veio com uma queixa, né, de sintomas urinários obstrutivos, jato urinário um pouco mais fraco, acordando algumas vezes à noite. E o que chamava a atenção é que o PSA dele é um PSA extremamente alto, né? Ele tinha um PSA de 45 e inclusive o médico que estava atendendo inicialmente esse paciente até pensou que pudesse se tratar de um quadro de infecção urinária. Ele recebeu um antibiótico por algumas semanas, mas mesmo assim o PSA continuou elevado. Ele trazia também um ultrassom da próstata que mostrava uma glândula de 68 gramas aproximadamente, sendo que o normal até 35 gramas. Então ele também tinha hiperplasia benigna, tem hiperplasia benigna da próstata e já mostrava sinais no ultrassom de bexiga de esforço. A bexiga vai ficando mais grossa, porque ela tem que vencer a resistência da próstata grande para conseguir esvaziar. Então isso vai levando ao engrossamento, né, ao espessamento da bexiga. Bom, além disso, o paciente tem um estado geral muito bom, o abdômen dele sem nenhuma dor, ele não referiu nenhum desconforto abdominal, o peso de 78 quilos e a altura de 1,78 m. Ele falou que foi submetido ao exame de toque retal pelo urologista na cidade dele, que não achou nenhum nódulo suspeito e como o PSA permanecia elevado mesmo depois do uso do antibiótico, ele veio para uma segunda opinião. Então o que aconteceu? Eu pedi para ele inicialmente uma ressonância magnética. Essa ressonância magnética ela tem a finalidade de identificar áreas da próstata que não puderam ter sido avaliadas durante o exame de toque retal. Então é sempre desejável fazer uma ressonância do tipo multiparamétrica antes de partir para uma biópsia. Por quê? Porque a ressonância, além de indicar áreas que não foram detectadas, ela pode ajudar na hora da biópsia a colocar a agulha exatamente no lugar de interesse e evitar o que nós chamamos de falso negativo, que é o paciente de fato ter câncer de próstata, mas a biópsia acabar não detectando. Bom, a ressonância dele então mostrava, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, antes disso, mostrava uma próstata, veja a próstata aqui abaulando o assoalho vesical, tá vendo? Isso aqui tudo é a próstata do paciente e aqui a saída para a uretra dele. E essa aqui é a bexiga, tá vendo? A bexiga grossa, branco que vocês estão vendo é a urina. E a bexiga devia ter, essa linha preta devia ter 1/3 desse diâmetro que ela tem aqui agora nesse exame. E além disso, esse vulcãozinho que vocês veem aqui, é a próstata crescendo em direção à bexiga. O ideal é que isso aqui fosse um funil, fosse uma rampa para baixo e não um vulcão para cima. Isso dificulta muito a capacidade do paciente de ter uma micção adequada. Então, peraí, deixa eu voltar aqui para vocês, que eu acho que não apareceu a imagem, Quero mostrar aqui para vocês a imagem da ressonância, Aqui, então, essa imagem aqui da próstata, uma próstata bem volumosa, tá? Aqui a parede da bexiga em preto, a parede da bexiga em preto, aqui em branco a urina dentro da bexiga e essa parede aqui devia ter 1/3 do tamanho que ela tem na realidade. E aqui esse vulcãozinho que eu falei, tá vendo? Projetando para dentro da bexiga, sendo que isso devia ser um funil, tá? Aqui a saída da próstata, aqui em preto é o esfíncter e aqui a uretra peniana. Então a ressonância mostrou uma próstata aí de aproximadamente 64 ml, 64 gramas e o lobo mediano se abaula para dentro do assoalho vesical. Bom, esse paciente foi submetido a uma biópsia, porque, por que o PSA dele está tão alto, né? Então a gente foi obrigado a pedir uma biópsia nesse caso
e essa biópsia ela foi guiada pelos achados, pela imagem da ressonância magnética. Foram retirados 18 fragmentos da próstata dele em 12 áreas diferentes. E esses fragmentos eles foram enviados para um laboratório e o laboratório ele vai ser processado e observado no microscópio. E o padrão da arquitetura dessas células vai dizer, primeiro, se o paciente tem ou não câncer e se tiver câncer, qual é a agressividade da doença. Então, essas informações são muito importantes e elas são dadas pela escala chamada escala de Gleason, tá? Bom, esse aqui foi o resultado da biópsia dele. Então, depois de 7 dias pós-biópsia, ele se recuperou bem, teve pequenos sangramentos só pela uretra, mas contornáveis, não teve infecção urinária. E a biópsia mostrou aqui, ó, 3 áreas com câncer, tá vendo? Ó, câncer 3+3 do Gleason 6, outra área de Gleason 6 e outra área de Gleason 6. Então percebam que a próstata é um mosaico. Você pode ter áreas de inflamação, você pode ter áreas de hiperplasia benigna, você pode ter áreas de atrofia e também pode ter áreas de câncer. Então no caso do nosso paciente, nós diagnosticamos o adenocarcinoma, que é o tipo mais frequente de câncer de próstata, de agressividade baixa, o Gleason 6. Mas uma preocupação que girava assim muito importante é qual o risco desse paciente ter metástases, porque a biópsia fala que o tumor tem pouca agressividade, mas o PSA do paciente é desproporcionalmente alto. Então o que a gente faz para ter certeza que de fato esse paciente não tem uma metástase fora da próstata? Que é essa preocupação aqui, tá vendo? A metástase ela vai destruindo o osso, né? Não é o caso desse paciente, felizmente, mas aqui é só para ilustrar para vocês que a metástase ela pode ir fazendo esses furos, né, destruindo toda a estrutura óssea. E por que isso? Porque o câncer de próstata ele cai na circulação sanguínea e linfática e se aloja nos ossos, ele tem essa preferência pelo tecido ósseo. Então a gente sempre pede esse exame de cintilografia, que foi feito. Então aqui eu pedi uma cintilografia para o paciente e havia 2 áreas suspeitas aqui, uma área no ombro direito do paciente e o outro bem aqui, ó, na região do osso ilíaco, tá? Essa área preta maior, que vocês estão vendo grande, isso aqui não é nada alterado, isso aqui na verdade é a bexiga do paciente, tá? Então as áreas suspeitas foram esses pontinhos aqui. Mas o laudo ele não foi um laudo definitivo, então nós complementamos com um exame com uma resolução muito melhor do que a cintilografia, que foi o PET scan. Nesse caso, por que a gente pediu o PET scan? Porque o PSA do paciente é maior que 20. Então toda vez que eu vejo um PSA maior que 20 ou uma agressividade do tumor alta, 8, que é o Gleason 8, 9 ou 10, nessas situações é recomendável sim fazer um PET scan. E foi o que nós fizemos. E o PET scan mostrou que tinha uma captação na próstata e uma outra captação do lado direito, num gânglio, tá? Fora da próstata, indicando que a biópsia falava que o tumor tinha pouca agressividade, mas na verdade quando nós fizemos os exames de imagem, a história é outra. Então a mensagem desse vídeo é a seguinte, embora a biópsia seja o critério mais importante, eu diria, para avaliar a agressividade do câncer, mas existem outros sinais que podem indicar uma maior agressividade e um maior risco. Por exemplo, o nível do PSA e a suspeita de focos de gânglios de metástases fora da próstata. Então a gente olha para a biópsia, sim, nós olhamos para a biópsia, mas a biópsia é o ponto, é a última análise? Não, não é a última análise que deve ser feita em situações como essa. Bom, propusemos aqui as opções de tratamento. A principal delas, nesse caso, foi a cirurgia robótica e o paciente nos perguntou, doutor, qual a chance de eu ficar curado? Né? Afinal de contas, no final do dia, é isso aí que a gente procura, cura do paciente. Qual a chance de eu precisar fazer uma radioterapia depois da cirurgia? Então, são perguntas que surgem, né? Então, eu fiz um cálculo usando essa ferramenta aqui de um hospital norte-americano, em Nova York, que chama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e lá é uma ferramenta gratuita. A gente coloca os dados do paciente, esses que eu acabei de mostrar para vocês, e a chance desse paciente estar curado em 5 anos é de 55%. O que você pode interpretar? Que ele tem 45% de fazer a cirurgia e precisar complementar com a radioterapia nos próximos 5 anos. Então percebam que é um paciente que na biópsia tem dito baixa agressividade, mas o risco dele ter metástases e precisar fazer uma radioterapia de complementação é alto, 45%. E outra coisa, extensão da doença.
esse paciente tem 88% de chance de ser operado e já haver ruptura da cápsula. Isso é importante, né? Porque quando há ruptura da cápsula, aumenta também o risco de metástase. E isso vai guiar como o médico vai acompanhar esse paciente e quais são os tratamentos que vão ter que ser feitos de forma complementar, né? Em alguns pacientes, a cirurgia pode ser a única estratégia de tratamento. Já em outros, precisam complementar, fazer a cirurgia e fazer a radioterapia. Então eu queria que você entendesse que às vezes a gente fala, faço cirurgia ou faço radioterapia. Não, tem situações que a gente tem que fazer os dois, né? E isso tem que ser individualizado em cada paciente. No caso em questão, ele tem uma chance alta de precisar fazer radioterapia. E ele tem 10% de chance de ter de fato comprometimento dos gânglios, o que piora de sobremaneira o prognóstico do paciente. Mas acho que no final dessa avaliação, toda vez, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que toda vez que nós temos a possibilidade de descobrir a doença no estágio inicial, né, o paciente ele não tem metástases, o PSA dele não é tão alto, né, mesmo que o nódulo não seja palpável durante o exame físico, o exame de toque retal, as chances de cura são altas, mas infelizmente alguns homens vão precisar fazer um tratamento mais intensificado do que outros. Bom, eu espero que essas informações aí ajudem você a entender um pouco mais sobre essa doença, como que nós avaliamos o risco. A mensagem aqui não é só a biópsia é importante, mas existem outros fatores. Eu agradeço muito aqui a atenção de você que chegou aqui até o final e a gente tem uma brincadeira aqui no canal de se você chegou até o final, escreve aqui no comentário, cheguei até o final e manda sua pergunta, vai ser um prazer, eu vou ler todas as perguntas e quem sabe até usar a sua pergunta como fonte de inspiração para gravar um novo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, fico feliz em ter ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.